Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 4 de outubro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 6 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que você pode participar e enviar a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é aqui da cidade de Campinas, região, pode ir direto. 978293776, o número já está aqui embaixo da sua tela, lembrando sempre do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, você já tem acesso ao nosso WhatsApp. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 32ª reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei sobre prazo indeterminado dos laudos médicos e periciais que atestam o transtorno do espectro autista. Parlamentares também aprovam a criação do Programa de Responsabilidade Socioambiental e o Certificado Municipal de Sustentabilidade, ASG. Comissão de Política Social e Saúde realiza audiência para análise das contas do primeiro quadrimestre de 2022 do Fundo Municipal de Saúde. E no esporte, soma mais 3. Guarani vence Londrina no Brinco de Ouro e se afasta da zona de rebaixamento. Ponte Preta perde para o Sampaio Corrêa fora de casa e segue no meio da tabela. E olha só, agora no início do mês de outubro é comemorado o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade. Hoje, até às 5 horas da tarde, acontece o 9º seminário sobre longevidade e qualidade de vida, com o tema idadismo, que é aquele preconceito em relação à idade, autocuidado, qualidade de vida na velhice e direitos da pessoa idosa. Então, sobre essa programação, as atividades que estão sendo realizadas pela Prefeitura, eu aciono a repórter Dalila Pereira, que tem mais informações. Dalila, seja bem-vinda e boa tarde. Olá, Gabriel, boa tarde. Estou aqui direto da Unicamp, no Centro de Convenções, para falar um pouco mais sobre essa programação do mês do idoso. Deixa eu te falar uma coisa, desde 2001 tem uma lei municipal que prevê uma semana de ações com a finalidade de conscientizar a população do município sobre o papel do idoso. Então, para a gente falar um pouco sobre esse mês, sobre as atividades que vão ter, primeiro eu vou conversar com a Carla Borg, coordenadora de políticas públicas para a pessoa idosa daqui de Campinas. Carla, obrigada pelo seu tempo, viu? Imagina, obrigada a vocês. Uma boa tarde a todos. Carla, tem muita atividade aí durante o mês, né? Como foi preparada essa programação? O que a gente pode esperar para ver aí durante esse mês agora de outubro? A programação foi preparada com muito carinho, com muito afinco, não só pela coordenadoria, mas pelas entidades parceiras, pelas as universidades do município também, que atentaram. Tanto que assim, era para ser uma semana, acabou sendo um mês inteiro de atividades, não só da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, mas também das outras secretarias. Não está ouvindo? Então, uma boa tarde a todos. A programação foi preparada com muito carinho, com muita atenção, não só pela Coordenadoria de Políticas Públicas, mas pelas entidades parceiras, pelas universidades. Hoje estamos aqui em uma, diante desse seminário. E durante toda a programação do mês, era para ser uma semana, acabou se transformando no mês. Não temos só programação da própria Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiências e Direitos Humanos, mas temos parcerias com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria de Cultura, então isso a gente sempre gosta de ser bem relevante. A programação está no nosso site, né, no site da Coordenadoria do Idoso, da Prefeitura. E vamos ter desde hoje o seminário até fechamento com o vôlei adaptado para a pessoa da terceira idade.
Carla, vou ficar aqui segurando o microfone para você. Hoje aqui está sendo o 9º seminário sobre a longevidade e qualidade de vida, não é mesmo? O tema idadismo, autocuidado, qualidade de vida. Como foi pensado esse tema para essa semana, para esse mês? Por que esse tema? Foi alguma reivindicação dos idosos mesmo? Como foi a ideia desse momento? Na verdade, a Prefeitura Municipal de Campinas, desde junho, nós estamos trabalhando com o tema do idadismo. Preconceito com a idade não tem vez. O idadismo é um tema que vem sido chamado bem atenção. A própria ONU soltou um documento na década, sobre também diante da década do envelhecimento saudável, para falar do preconceito. O idadismo, na verdade, é o preconceito com a idade. É que foi feito estudos e se demonstra que o que mais sofre preconceito com a idade é a pessoa idosa. Né? Principalmente pós-pandemia, dentro da pandemia, a gente verificou certos palavreados, certas expressões, né? Diante da pessoa idosa. Por que esse idoso está na rua? Né? Então, a pessoa idosa, ela tem o direito, né? Não é porque ela ficou idoso. Então, quando a gente trabalha esse tema, a gente trabalha também o empoderamento da pessoa idosa. Então, trabalhando esse empoderamento, a gente quer dizer o quê? A pessoa idosa, ela tem o direito de fazer o que ela quiser, da forma que ela quiser, entendeu? Não é porque ela passou de uma certa idade que ela tem limitações. Ela pode sim ter alguma limitação devido a algum problema de saúde, como qualquer outro ser humano, qualquer outro cidadão. Então, por isso que nós precisamos respeitar. E a Unicamp, diante, acho que, de todo esse tema, de tudo isso, também veio abrilhantar o nosso mês com esse seminário. Então, assim, o pensamento disso tudo foi da nossa querida Leninha, que fez esse tema. Então, assim, eu acho que ela, com mais propriedade, vai poder responder para você por que esse tema hoje. A gente vai conversar com a Leninha também, mas um dos pontos importantes dessa semana vai ser o dia 17, não é mesmo? Que são os 30 anos do Conselho Municipal do Idoso de Campinas. Né? É uma data muito importante a ser celebrada, não é mesmo? Isso. Campinas é pioneira na defesa dos direitos da pessoa idosa, se iniciando em 82 com uma comissão formada não somente pelo poder público, mas sociedade civil, Unicamp, PUC, FEAC. E essa comissão, em 92, ela foi transformada em um Conselho Municipal da Pessoa Idosa, antes mesmo da exigência de haver o Conselho. Né? A exigência do Conselho ele surge em 94. E aí agora, no dia 16, que na verdade é um domingo, se faz 30 anos dessa lei em 92, que acabou transformando essa comissão no nosso Conselho de Direitos de Defesa, efetivamente, dos direitos da pessoa idosa. No dia 17, estaremos na Câmara Municipal, no plenário do Bento Quirino, entregando para a presidente da Câmara, juntamente com o presidente da comissão, dos idosos, pensionistas de Campinas, o vereador Jair, a vereadora Débora Palermo. Até agradeço imensamente eles poderem ter aberto a casa para a gente estar indo até lá, entregando um documento que foi um trabalho feito pelo Conselho, que é o diagnóstico da pessoa idosa de Campinas, onde mostra as vulnerabilidades, o que a gente precisa ainda conquistar. Campinas ela é pioneira na defesa, possui muitas políticas públicas pioneiras, mas isso a gente comemora, mas ao mesmo tempo a gente também precisa verificar as necessidades da população, que cada vez aumenta. Hoje mesmo nós temos em torno de quase 200 mil idosos vivendo no município de Campinas, é praticamente uma cidade. Como a nossa própria secretária chamou a atenção, é mais da metade da população que Campinas tinha na década de 60. E hoje nós prevemos que daqui 8 anos nós vamos ter uma população de quase 260 mil idosos. Então as políticas públicas elas precisam estar sempre sendo aprimoradas. O Conselho tem esse papel também de fiscalizar, de sugerir novas políticas, né? E essa é uma pauta do nosso prefeito, que sempre pensando nessa melhoria e qualidade de vida do envelhecimento da nossa população.
E nós temos até aqui alguns dados, como a própria Carla mencionou, são mais de 200 mil pessoas com mais de 60 anos em Campinas, o que representa mais ou menos 17% da população do município. E Carla, nós tivemos aí esse momento de pandemia, os idosos ficaram em casa. Como é que a coordenadoria se colocou nesse momento para auxiliar esses idosos? Eles se sentiram mais vulneráveis nesse momento? A gente tem algum dado em relação a isso, alguma informação nesse sentido? A maior vulnerabilidade que a gente verificou na relação dos idosos foi muito o que a gente acabou chamando de analfabetismo digital. Por quê? Com a pandemia, muitos serviços foram digitalizados e os idosos não conseguiram acompanhar. Ano passado, nós já tivemos o nosso programa piloto do Geração Mais Conectada, uma oficina de smartphone, ensinando através do programa Juventude Conectada os idosos a estarem mexendo nos celulares, né, a estarem acessando. Eles mesmos têm uma parte do programa em que eles falam qual é o aplicativo que eles mais querem mexer. E, por incrível que pareça, é o Uber. Então, você mostra que o idoso ele quer ter mobilidade, ele quer ter autonomia da vida dele. Então, isso é importante, né? Esse respeito. Nós continuamos atendendo durante a pandemia, através de telefone, através de e-mail, sempre auxiliando. Carla Borg, obrigada pelas informações, coordenadora de políticas públicas para a pessoa idosa aqui de Campinas. A gente vai conversar agora com a Alice Helena Dani, ou apenas Leninha Dani, me contaram que é conhecida só assim, que é coordenadora do programa Universidade, daqui da Unicamp, que é um parceiro nesse mês do idoso e que desenvolve inúmeras atividades para pessoas acima de 50 anos. Como que o programa vai se colocar junto aí nessa parceria desse mês aqui de outubro para o idoso? O programa Universidade, ele oferece atividades exatamente para pessoas com 50 a mais, exatamente para prevenir e preparar o indivíduo em estágio pré e pós-aposentadoria. E, considerando que nós já existimos há 8 anos, o seminário é parte das atividades complementares do programa. E nessa semana o programa Universidade realiza uma série de atividades, como esta, que é o seminário que está acontecendo hoje, onde nós pegamos temas que estão em evidência durante o ano e trazemos para o debate. Porque isso extrapola um pouco aquilo que nós oferecemos nas atividades do programa, apesar de nós trabalharmos com 4 eixos temáticos, sendo arte, cultura, esporte, lazer, saúde física e mental, sociocultural e empreendedorismo. Muitos dos nossos alunos ainda não sabem o que é idadismo, ageísmo. Então, nós resolvemos trazer para o debate até para orientá-los. Porque na época da pandemia, muitos alunos eles sofreram com essa questão da discriminação social, psicológica, tecnológica e financeira. Como a Carla falou, a tecnológica acho que foi também bastante agravante e que as pessoas não se atêm muito a esse tema. Mas o idoso, ele não é da geração Z, da geração Y, eles têm dificuldade com as tecnologias digitais. Então, nós precisamos repensar um pouco nesses meios de acesso, porque as pessoas não têm um local específico que possa treiná-los e orientá-los quanto ao acesso a essas tecnologias. São poucos os espaços para eles terem esse aprendizado. Então, nós precisamos trabalhar e procurar mais espaço para treinar essa população e deixá-las aptas ao uso das tecnologias, porque essas pessoas continuam ativas até os 80, 90 anos. Durante a pandemia, hoje nós temos cadastrados no nosso sistema 3.028 alunos. Nós oferecemos mais de 2.500 vagas no programa Universidade. E durante essa semana do idoso, nós temos aí uma série de atividades para comemorar esse dia, né? Normalmente se comemora dia 1º, como caiu domingo, nós mudamos para hoje, uma terça-feira. Então, nós temos a realização do seminário, temos a Feira dos Empreendedores, que está exposta aqui na frente, que são resultados das oficinas
que eles participam do programa Universidade. Então, eles têm um espaço para expor ou vender os seus trabalhos, como atuar como um empreendedor de seus próprios sonhos. Temos exposição de fotografia. Na quinta-feira, nós teremos as apresentações artísticas culturais, que nós chamamos o Sarau da Universidade, onde os alunos artistas, os instrutores, junto com seus alunos, podem fazer as suas apresentações. E vamos encerrar essa semana com uma caminhada no domingo, aqui na Unicamp, é uma caminhada de 3 quilômetros, 3,5 quilômetros, e vai ser dentro da Unicamp. Então, nós convidamos todos que queiram participar, pode trazer os familiares, os amigos. Após a caminhada, terá os chefes na praça aqui na Unicamp, então ninguém vai precisar fazer a macarronada de domingo. Pode vir compartilhar com a gente da caminhada e depois aproveitar o dia na Unicamp, que tem espaços aí até para visita, para passar o dia aqui e conhecer um pouco mais desse mundo chamado Unicamp. Muito legal. E as atividades começaram ontem e hoje está tendo o seminário. Está tendo uma adesão, o pessoal está vindo mesmo, está movimentado? Na verdade, a abertura das atividades da Semana da Pessoa Idosa começou hoje com o seminário. Nós temos uma grande adesão, tínhamos mais de 800 pessoas inscritas. O evento está sendo presencial e também está sendo apresentado no nosso canal do YouTube, Programa Universidade. E acho que a adesão foi bastante feliz para nós, né? Termos atingido não só os alunos e instrutores do Programa Universidade, profissionais da área, profissionais da área de assistência, da área de saúde, os membros do conselho, que são nossos parceiros. Nós divulgamos o evento para toda a universidade, então nós temos aqui alunos da graduação, de pós-graduação, pessoas que atuam sobre o tema longevidade, tema envelhecimento. Então, foi para a gente uma grande alegria ter esse número de inscritos no nosso seminário. Alice Helena, quer dar mais um recado, convidar o pessoal a participar do programa Universidade? Deixa à vontade, aqui o microfone para você. Por favor, eu quero sim. Bom, o programa Universidade, como eu disse, ele acolhe pessoas com 50 anos ou mais. Em fevereiro, daremos início às inscrições e aí nós podemos acolher novos alunos. Então, fica aberto, nosso site é www.programa-universidade.unicamp.br. Podem participar pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo, porque hoje nós oferecemos atividades presenciais e também virtuais. Hoje, também quero convidá-los para participar do seminário na parte da tarde, que ainda dá tempo de vocês virem. Teríamos aí a palestra da professora Irani Argemon, da UFRS, teríamos alguns cases da Progem, teremos o case da FEAC, o case do CRAME, e encerraremos esse grande dia com uma pessoa bastante renomada no tema envelhecimento, que é o Dr. Alexandre Kalash. Então, ainda dá tempo, corram e venham para assistir a palestra no período da tarde. Estamos encerrando agora uma palestra com o Dr. Egídio Dória, da ESHA USP, que veio falar sobre o tema idadismo. Terminamos a primeira nossa palestra foi com a doutora Samila, que também falou sobre o envelhecimento e a saúde das pessoas idosas. Então, convido vocês, dá tempo de participar do nosso seminário. Caso não dê tempo de chegar, fica aberto aí as inscrições no canal do YouTube, vocês podem assistir virtualmente também. Vai ser um bom evento para todos. Alice Helena, obrigada pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Aí ficou o convite, ainda dá tempo para vir para as atividades de hoje, e durante o mês terão várias atividades, roda de conversa, bate-papo, muita coisa. Para quem tiver interessado vir, é só ir no site que vai conseguir toda a informação da programação. E eu queria ressaltar uma informação aqui sobre o impacto do idadismo, que é esse tema que está sendo falado hoje aqui. Para as pessoas idosas, o idadismo está associado a uma menor expectativa de vida, pior saúde física e mental e recuperação mais lenta de capacidade e declínio cognitivo. Ou seja, tem que conversar com essa galera mais 50, mais 60, tem que colocar eles para fazer atividade, socializar, porque vai fazer bem para o corpo, para a cabeça. Garanta seu avô, sua avó, seu tio, sua tia vindo às atividades aqui do mês do idoso, que tem muita coisa até o final de outubro. Gabriel, eu volto com você aí do estúdio.
Muito obrigado a Dalila Pereira por todas as informações. Agradeço também a disponibilidade do tempo da Carla Borg, que é coordenadora de políticas públicas para a pessoa idosa, e também a Alice Helena, que é coordenadora do programa Universidade, pelas informações também aqui no nosso link. A gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia ao vivo nesta terça-feira, 12h25. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, hora das notícias da Metrópole de Campinas, e a gente começa falando sobre saúde. Mirna, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E a gente começa fazendo aquela atualização semanal, porque toda segunda-feira a Prefeitura de Campinas ela emite aquele boletim epidemiológico em relação às doenças respiratórias na cidade. Primeiro a gente vai falar um pouquinho dos números da Covid-19. Olha aqui, eles foram atualizados nesta segunda-feira às 5h10 da tarde e de acordo com os números são 258.879 casos da Covid em Campinas, com 5.295 óbitos confirmados desde o início da pandemia. Então, quando a gente fala desses números, a gente traz então depois se isso tem tido ou não consequências para as doenças respiratórias aqui na nossa cidade. A gente lembra que nós estamos, inclusive, no período de vacinação contra a Covid-19. Nós temos aí vários grupos, inclusive crianças que estão recebendo a vacina, e por isso que a gente começa a sentir esses números. Números esses que são aí publicados pela Secretaria de Saúde e que apontam uma queda de 51% no número de síndromes respiratórias agudas graves em relação ao relatório anterior. A gente lembra que o relatório anterior ele foi emitido no dia 26 de setembro e nós falamos aqui, olha, nós tivemos no relatório anterior 7.738 atendimentos assintomáticos respiratórios. Nesse último relatório, são 7.208 atendidos. Já a positividade desse número de atendidos em relação à Covid, ele teve um leve aumento. Era 2,1 na semana passada, agora passou a 2,4. E de acordo com o último boletim, até o dia 24 de setembro, que é o relatório emitido da semana anterior, nós tínhamos 27 crianças internadas e aí tivemos uma queda no número de adultos, que eram de 10 e passou para 7 adultos internados em UTIs. A gente lembra que esse monitoramento é feito semanalmente para, inclusive, essas ocupações de leitos de UTI infantil e também de UTI adulto em relação às síndromes respiratórias aqui em nosso município. A gente continua falando sobre saúde aqui no nosso Câmara Notícia, agora sobre a Monkeypox, porque nós tivemos mais confirmações de casos positivos na cidade. Sim, Campinas soma 81 casos da doença. De acordo com o último boletim, foi mais um caso. A gente lembra que o boletim de Monkeypox é toda segunda e quinta-feira. Na última quinta-feira o sistema estava fora do ar, a gente não teve essa atualização. E agora mais um caso. 81, sendo 28 casos importados e 53 autóctones, ou seja, pessoas que adquiriram a doença aqui mesmo na cidade sem ter saído para fora do município. Os pacientes são 75 homens e 6 mulheres entre 11 e 57 anos. 46 pacientes já saíram do isolamento. Os demais contam com acompanhamento ambulatorial, sem gravidade e boa evolução. A gente lembra que o atendimento em cada caso suspeito pode ser feito em todos os centros de saúde da cidade, pronto-socorros, pronto-atendimentos e também lá no Centro de Referência em IST, HIV, AIDS e hepatites virais, que fica no centro de Campinas. Gabriel, vamos aos sintomas em relação à Monkeypox, que é importante que as pessoas fiquem atentas. Então, olha, o principal deles é o aparecimento de lesões que aparecem espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo, como mãos, pés, peitos, genitais ou ânus.
Além disso, podem aparecer também caroço no pescoço, axila e virilhas, febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço e dores musculares. A recomendação da Secretaria de Saúde é que as pessoas infectadas permaneçam isoladas por até 21 dias ou até que caiam aquelas casquinhas das lesões da pele. Os contatos próximos devem monitorar também o aparecimento dessas lesões e evitar o contato físico com outras pessoas. Caso você seja o cuidador desse familiar que está com monkeypox, atenção! Cuidado ao manipular roupas, lençóis, toalhas ou qualquer outro tipo de material que foi utilizado pela pessoa infectada. E há como prevenir, de acordo com a Secretaria de Saúde, olha, evitar o contato com essas lesões, lavar com frequência as mãos e também fazer o uso do álcool em gel, limpar com frequência as superfícies de alto contato, máscara em locais com aglomeração de pessoas, situação de contato físico, pele a pele nesses locais de aglomeração, além de usar fontes confiáveis para informações sobre a monkeypox. Então, informações importantes, até porque neste momento nós não temos a vacinação disponível para toda a população, então a prevenção e os sintomas é muito importante, caso você vá buscar uma ajuda médica. Bernabreu, vamos falar sobre transporte agora, porque há uma mudança para o acesso ao Terminal Central aqui de Campinas. A partir de sábado, gente, o Terminal Central ficará restrito aos usuários do transporte coletivo. A gente sabe que ali naquela região muita gente trafega pelo terminal, transita ali, na verdade, né, a pé, por conta de fazer o acesso ao terminal, ao Miguel Vicente Cury, ali quando tem aquela rampa que vai subir na João Jorge, para passar para o outro lado da via da Moraes Salles. Então, isso não será mais permitido a partir do sábado. Lá no terminal vão ter catracas em que as pessoas vão pagar o valor da passagem ali mesmo no terminal, não vai ser mais dentro dos veículos do transporte público. Por isso, olha, o usuário deverá usar os créditos do bilhete único ao acessar o terminal. Hoje o valor da tarifa é de R$ 5,15, lembrando que o bilhete único dá direito à utilização de até 3 ônibus no período de 2 horas. Caso o usuário use o QR Code em papel ou na tela do smartphone, o valor é de R$ 5,60. Este é o 4º terminal de Campinas que passa a vigorar dessa forma. São terminais fechados, então a gente já tem Barão Geraldo, Campo Grande e Ouro Verde, que hoje já tem esse sistema. Então a pessoa, só quem vai utilizar o transporte público é que usa o bilhete único lá na catraca da entrada do Terminal Central a partir de sábado, e aí então vai ter acesso ao transporte coletivo municipal. E a gente volta a falar agora sobre saúde aqui no nosso Câmara Notícia, 12h33, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, porque o Hospital Municipal Mário Gatti está com a programação no Outubro Rosa. Isso mesmo, olha, mais uma força hoje a partir das 2 horas. A gente tem a abertura do cronograma lá no Hospital Mário Gatti. Nós teremos na área de recepção de visitas do hospital uma apresentação musical de Gilson Simões de Macedo, da Associação de Músicos e Artistas da Região Metropolitana de Campinas. Na sequência, teremos ainda uma palestra com o oncologista Pedro Augusto Lassance, que vai falar sobre prevenção em ação. Nós teremos também a abertura oficial lá do 4º concurso de poesia, com a presença da Mulher Labirinto, um corpo feminino de metal para chamar a atenção de mulheres para conhecer o seu próprio corpo e cuidar dele. A gente lembra que um dos exames mais importantes é o toque das mamas, justamente em que a mulher percebe algo diferente e pode procurar imediatamente o médico. Também, durante todo o mês, a Rede Mário Gatti vai fazer várias atividades em parceria com uma ONG e com também um salão de beleza aqui da cidade, promovendo uma campanha de doação de cabelos. Olha, a gente percebe que, olha, serão nos dias 10, 17, 24 e 31, e a gente vai reforçar aqui na próxima semana
esse atendimento. Então, vários pontos da cidade, Gabriel, justamente em alusão e mostrando a importância da prevenção ao câncer de mama. Sem sombra de dúvidas, né? Tem a questão do autoexame, os exames que precisam ser realizados, mamografia, os homens com ultrassom, é mais raro esse câncer de mama nos homens, mas existe uma incidência também no nosso país, então é sempre importante fazer este acompanhamento e ir até um médico, nem que for para ele ensinar você a fazer este autoexame, mas é muito importante. Então, mês de outubro, Rosa, prevenção ao câncer de mama. A gente volta a falar sobre transporte agora, Mirna Abreu, porque é uma semana educativa que a Index está fazendo para os motociclistas. Justamente porque a gente tem recentemente agora a instalação de várias áreas de reserva, que são aquelas faixas que tem até os desenhos de moto, porque é uma área específica para os motociclistas pararem no semáforo. Então, tanto eles quanto os motoristas de carro têm que respeitar aquela área e saber utilizar corretamente. Por isso, a INDEC está fazendo essa campanha que começou hoje e, olha, vai até sexta-feira. É uma campanha educativa. Hoje a gente já teve uma ação lá no Balão do Londres, na Avenida John Boy Dunlop. E agora à tarde, já está acontecendo, olha, até 13h, no entroncamento da Avenida Francisco Glicério com a Rua General Osório. Amanhã, de manhãzinha, vai ser a vez da Avenida Rui Rodrigues, próximo à Rua Antônia Seregati Albieri, no Jardim Morumbi. Depois, das 11 da manhã à 13h, a ação vai ser no entroncamento da Avenida Andrade Neves com a Avenida Benjamin Constant. Quinta-feira, lá na Vila Industrial, na Salles de Oliveira, também no entroncamento com a Avenida João Jorge, saindo ali do terminal Miguel Vicente Cury. E também das 11 da manhã até 13h, na Norte-Sul, esquina com a Avenida Coronel Silva Teles. E na sexta-feira, quem recebe essa ação são os motociclistas que vão trafegar ali pela John Boy Dunlop com a Rua Heitor Lacerda Guedes, lá na altura do Satélite Íris. E no centro, a ação fica por conta ali de acontecer na Moraes Salles com a Rua Irmã Serafino. O objetivo, é claro, educar os motoristas justamente nessa questão da segurança. A gente lembra que a gente tem uma campanha aqui dos 3 R's em Campinas, justamente tratando desse tema. Respeite, repense e reduza, para a gente tentar aí abaixar os níveis, reduzir os níveis de acidentes aqui na nossa cidade, inclusive muitos com óbitos. Exatamente, é um desafio de Campinas, mas claro, de todo mundo para reduzir o número de acidentes. Mirna Abreu, para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, amanhã tem bairro que vai ficar sem água, hein? É o Jardim Santa Mônica, lá na região dos Amarais, porque vai ter um serviço de interligação de redes, então o bairro vai ficar sem água das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E essa interrupção vai afetar o cemitério Parque Nossa Senhora da Conceição, que conhecido como Cemitério dos Amarais, que fica no mesmo bairro, então faça a reserva de água ainda hoje. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, até porque ontem nós tivemos reunião ordinária. E na 32ª reunião ordinária, o vereador Paulo Gaspar protocolou o pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar suposta cobrança de vantagens indevidas para a manutenção na contratação ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Um total de 30 parlamentares assinou o documento, que já havia atingido as 11 assinaturas necessárias para a abertura de CPI na semana passada. Hoje a gente protocolou, na próxima sessão, como diz o regimento interno, é instaurada a CPI. Vai ser feito um sorteio com a presença de todos os vereadores, então vai ser sorteado um papelzinho lá com o nome de cada um. Eu, como sou proponente, sou o presidente da CPI e vão ser eleitos mais 6 membros. Após isso, vai ser feito a escolha do relator, que ficará encarregado de fazer o relatório final dos trabalhos da CPI, que tem duração até 90 dias. O documento de criação da CPI entrará no ementário da próxima reunião ordinária para que seja dado conhecimento oficial ao plenário. E no mesmo dia serão definidos os membros da comissão.
De acordo com o regimento interno, não podem participar da CPI a atual presidente e o primeiro e o segundo secretários da mesa. Na primeira reunião, adotado o roteiro de trabalho, se inicia a contagem do prazo de 90 dias corridos para o fim das atividades, prorrogáveis por uma única vez por igual período. A premissa maior de um vereador é fiscalizar, seja o projeto, seja o Poder Executivo ou o Legislativo, e a gente soube que teve uma operação no GAECO na casa. Essa casa não poderia se furtar dessa obrigação de investigar. Não significa que nós vamos condenar, porque isso já seria um segundo passo, né? Se houver, por exemplo, no final dos trabalhos, um relatório que realmente é incriminatório, aí será colocado a votação desse relatório, que poderá eventualmente cassar o mandato do presidente Zé Carlos, que está afastado por 30 dias. E o sorteio deve acontecer na reunião ordinária desta quarta-feira, de número 33. A gente lembra que ele é feito por bancada, ou seja, assim que um partido é sorteado, ele então escolhe o vereador daquele partido que vai participar da CPI, caso tenha interesse. E essa vaga estará preenchida e as demais vão para outras siglas. No total, há 18 bancadas distintas na casa, das quais 17 já participam do sorteio, uma vez que o Novo já tem a vaga garantida na presidência, inclusive dessa CPI, por ser o vereador Paulo Gaspar, o propositor da Comissão Parlamentar de Inquérito. E a gente continua falando sobre a 32ª reunião ordinária, agora sobre aqueles projetos que estavam na pauta para serem discutidos e votados. E a gente começa falando de autoria do vereador Carlinhos Camelot. A proposta foi aprovada em primeira discussão e é sobre a validade por prazo indeterminado, no âmbito do município de Campinas, dos laudos médicos e dos laudos médico-periciais que atestam o TEA, o transtorno do espectro autista. O autor falou da importância da matéria. Ou ela valida ou ela paga um particular para a pessoa poder dar essa validação para ela. E o que a gente pede no projeto? Que não tenha isso aí, porque o autismo é para o resto da vida. Que a pessoa tenha esse laudo que seja por tempo indeterminado, que essas pessoas consigam. Senão, um exemplo, ela marca uma consulta hoje, entendeu? E o laudo dela está vencido. Ela tem que desmarcar, e você sabe que quando ela desmarca o tempo, e geralmente a criança ela precisa passar por essa consulta e ela não tem essa validade, ela vai num particular, paga uma consulta para poder ter esse laudo. Então essa acaba dificultando todas essas mães, essas famílias que têm as pessoas com o autismo. E a matéria gerou grande discussão. Durante a votação, vários parlamentares comentaram sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Foi um grupo que me procurou, um grupo de mães, que foi até a Secretaria de Educação, junto com esse vereador, alegando ali que passaram a proibir os acompanhantes para as crianças autistas nas escolas municipais. Esse agendamento eu consegui realizar, fui muito bem atendido na Secretaria de Educação e, basicamente, naquela reunião, a equipe da Secretaria me disse que precisava organizar a entrada dos acompanhantes porque os professores estavam perdendo o controle, pois alguns acompanhantes estavam interferindo na didática do professor. Então, foi falado na reunião que isso até poderia estar acontecendo, mas que a resolução do problema era pontual, que não poderia afetar todas as outras crianças que precisam e necessitam de acompanhantes. É tão difícil de você conseguir, às vezes vence em 3, 4 meses. Às vezes custa dinheiro para a família isso. E eu sou prova disso, porque as mães fazem vaquinha para pagar os laudos, vereador Major Jaime, para as famílias que não têm condições. Agora você imagina você fazer uma vaquinha de R$ 1.600, R$ 1.700, pagar um laudo e vencer em 6 meses. Projeto extremamente importante, relevante, muito bem escrito e muito bom, muito bom. Parabéns, mais uma vez, vereador Carlinhos.
Esse projeto, a aprovação desse projeto vai ajudar inúmeras mães e crianças que diariamente perdem validade de laudo e tem que correr atrás desse laudo, pagando muitas vezes para conseguir aquilo que é direito, tratamento especializado para os seus filhos, né? Como já foi falado aqui, o transtorno de espectro autista ele não tem cura. Então não justifica a pessoa ter que ficar renovando o laudo, né? O que nós temos que fazer todos os anos e constantemente é o acompanhamento dessas crianças, dessas pessoas, e garantir a eles os tratamentos que eles precisam. Eu queria acrescentar o estado que se encontram os CAPs. Os CAPs precisam de uma atenção maior. Ser um espaço de acolhida das pessoas que precisam, né? Não só os que têm o transtorno do espectro autista, mas também aqueles que precisam dos CAPs, que podem ali ficar um dia, 2 dias, tomar medicação, se recompor e voltar para o seio da família. A saúde mental precisa, sim, de uma atenção. Também em primeira discussão foi aprovado o projeto de autoria do vereador Paulo Gaspar, que possibilita a instituição de comitês de resolução de disputas, também denominados Dispute Boards, nos contratos administrativos celebrados pelo município de Campinas. E a gente teve ainda, Gabriel, um outro projeto também aprovado em primeira discussão na noite desta segunda-feira. A matéria é de autoria do vereador Permínio Monteiro e institui em Campinas o Programa Municipal de Responsabilidade Socioambiental e o Certificado Municipal de Sustentabilidade ASG. O objetivo é que o governo municipal dê publicidade e discipline com clareza os meios e modo como as empresas estão trabalhando de modo sustentável com relação ao tema que une a parte ambiental, social e de governança. O autor falou da importância da proposta. É um projeto de lei que envolve a questão do meio ambiente, né, da preservação ambiental, e acaba gerando um selo para a empresa que tem esse envolvimento e tem a responsabilidade de estar divulgando, de trazer mais qualidade de vida para as pessoas, se baseada na questão do meio ambiente e da preservação ambiental. A votação completa dos 8 itens da pauta você pode conferir no site www.campinas.sp.leg.br e a íntegra da 32ª reunião ordinária você pode conferir também na nossa playlist lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. E Mirna Abreu, ontem também nós tivemos uma audiência pública aqui no Legislativo. Ela foi presidida pelo vereador Paulo Haddad, que é o presidente da Comissão de Política Social e Saúde. Nesse encontro, a Secretaria Municipal de Saúde fez a prestação de contas do SUS. Confira. O vereador Paulo Haddad, que é presidente da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, comandou a 46ª audiência pública, direto do Teatro Bento Quirino. Ele apresentou a pauta do dia. Para apresentação pelo gestor do Sistema Único de Saúde do município de Campinas, da prestação de contas e do relatório detalhado do quadrimestre anterior, segundo quadrimestre de 2022. Gostaria aqui de dar as boas-vindas ao nosso secretário, Dr. Lair Zambon. Reinaldo Oliveira, diretor executivo do Fundo Municipal de Saúde, apresentou de forma geral a prestação de contas do segundo quadrimestre 2022 das despesas do município em saúde e de recursos próprios do Tesouro. Nós tivemos um repasse, então, de 268.932.000, do bloco da atenção básica, 53.771.000, na média e alta complexidade, 189.486.000, na vigilância, 4.693.000, assistência farmacêutica, 4.695.000,
gestão do SUS. Coronavírus, ainda tivemos repasse esse ano, esse exercício, de 7.425.000. Emenda de custeio, emenda de custeio federal, 7.138.000. E emenda de investimento, 1.408.000. Com a ajuda de Fábio Ribeiro, diretor financeiro da rede, a prestação de contas foi detalhada com as despesas da rede Mário Gatti. Do total de recursos que adentrou ao cofre da rede Mário Gatti, né, foram R$ 234.154.000, R$ 176.458.000 procedentes do Tesouro Municipal. R$ 52.900.000 são recursos federais, a imensa maioria relativos ao convênio que a rede Mário Gatti tem com o Fundo Municipal. R$ 2.795.000 são recursos que o município transferiu para a rede para fazer frente a despesas do combate à pandemia. O secretário municipal de saúde, Lair Zambon, chamou a atenção para um ponto muito importante na apresentação das finanças. É que cada vez mais, você pode pegar desde o ano 2000, 2002, a dependência da saúde do Tesouro Municipal é impressionante. Então, o dinheiro vinculado federal, ele cada vez mais proporcionalmente vem diminuindo de uma forma bastante acentuada, e o dinheiro estadual praticamente inexiste no município de Campinas. Então, isso claramente eu acho que é uma preocupação que nós vamos ter, temos que ter, porque eu não acho a saúde pública, ela teria que ter mais financiamento, tanto do governo federal como do governo estadual. Outro convidado para a audiência foi Sérgio Bisoni, presidente da rede Mário Gatti. Ele comentou que a rede está com um projeto de aumento da oferta de serviço, além de estar prestes a começar um hospital infantil, o Mário Gatinho, e inaugurar a oncologia. Sérgio ressaltou que é um momento de desafio para realizar tantas ações diante de um cenário de engessamento orçamentário. O próximo ano, acho que será um ano, o restante de ano, o próximo ano, extremamente difícil. E tenho conversado muito com o secretário, com todos da secretaria, porque nós vamos ter que fazer adaptações, inclusive, na nossa rede Mário Gatti. Então, tem planejamento de reforma do pronto-socorro do Mário Gatti, que implica em continuidade de prestação de serviço no meio de uma reforma. Isso é um desafio tanto que está levando a gente a aumentar o cabelo branco aqui, por acaso. Mas, de qualquer jeito, são desafios grandes, eu concordo plenamente. Tem que ser rediscutido esse financiamento, que está pesadamente municipal. André von Zuben, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, fez uma apresentação detalhando eixos, diretrizes, objetivos e indicadores da saúde do município. Nos últimos 3 anos, a gente vem aumentando a cobertura de equipes de atenção básica e estamos com 64% de cobertura, o que é um resultado muito bom diante da nossa série histórica, A gente teve aqui em 2019 37% de cobertura, a gente praticamente dobrou aí, aumentou bastante mesmo, e estamos muito próximos de atingir a meta de 65% para esse ano. Ao fim da audiência, o vereador Paulo Haddad fez um balanço do que foi debatido. Tivemos alguns bons indicadores. Mortalidade infantil no nosso município, ela é uma mortalidade de primeiro mundo, de países desenvolvidos, abaixo de 10%. Mortalidade materna, 0, não tivemos nenhuma morte de mães, de parturientes. Também temos dados que nos preocupam um pouco, como, por exemplo, Papa Nicolau, algumas mulheres que não foram fazer seu exame de Papa Nicolau nas unidades básicas, as mamografias, nós estamos no Outubro Rosa, então fica aqui um apelo para as mulheres que elas façam sua mamografia, que é um exame importante de prevenção do câncer de mama, não só a mamografia, mas também consulta ao médico, ao seu ginecologista, para que ele possa fazer um exame clínico e, se preciso, fazer uma mamografia. Então, enfim, alguns dados nos preocuparam, outros nos trouxeram muita alegria.
Foi passado aqui também toda a informatização, 90% de todo o prontuário já se faz de forma eletrônica para os usuários do SUS no nosso município. Enfim, tem algumas coisas que caminharam a passos largos. E mais tarde, depois da audiência pública, foi a vez da reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. Essa foi uma das reuniões que aconteceu e movimentou o Legislativo na tarde desta segunda-feira. A Comissão de Constituição e Legalidade promoveu a reunião para analisar muitos projetos, esses projetos que tramitam na casa. Presidida pelo vereador Carmo Luiz, teve a participação dos vereadores Paulo Búfalo, Felipe Marquesi, Jorge Schneider e Rodrigo da Farmadic. E eles analisaram 7 projetos. Ao final, Carmo Luiz fez um balanço do encontro. Cumprimos mais uma meta, mais uma reunião ordinária desta importante comissão, que é o filtro, é onde chegam os primeiros projetos, onde passam os primeiros projetos, e hoje nós tivemos a oportunidade de votar 7 projetos interessantes, importantes, que tratam, como eu sempre digo, da vida do cidadão em nossa cidade. Tem o propósito de melhorar a vida, a qualidade de vida, encontrar caminhos e meios para fazer com que, através das leis e através do poder público, nós possamos levar a maior qualidade de vida a você no seu dia a dia. Dos projetos que foram analisados, 4 foram aprovados, 1 arquivado, 2 tiveram pedidos de vista, ou seja, alguém quer fazer mais uma análise em cima de cada matéria, e um outro foi retirado a pedido do autor. Mirna Abreu, já falamos aqui da reunião ordinária, da audiência pública, da reunião da Constileg, e nós tivemos também reunião da Frente Parlamentar. A Frente Parlamentar da Legislação Urbana, ela se reuniu mais uma vez e falou sobre fachadas ativas e fruição pública. Confira. O Teatro Bento Quirino recebeu mais uma reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, com a finalidade de discutir melhorias urbanísticas do município de Campinas. O vereador Paulo Gaspar é o presidente desta frente parlamentar e abriu a reunião explicando a pauta do dia. Hoje é um nome muito complicado para as pessoas que não estão familiarizadas com eles, fruição pública e fachada ativa. Faz parte do contexto da minuta que foi encaminhada para requalificação dos edifícios no centro de Campinas, do qual a gente já falou sobre esse assunto em outras 2 reuniões, ou 3, se não estou lembrando. E hoje também, no finalzinho, a gente vai fazer um gancho atualizando aí os últimos acontecimentos em relação a essa minuta que foi protocolada aqui na Câmara Municipal. Durante a reunião, um vídeo explicativo falando sobre urbanização foi exibido. Logo em seguida, João Verde fez suas considerações sobre o assunto, ressaltando que a arquitetura faz parte do nosso dia a dia. O quanto que a própria arquitetura moderna a gente tem que criticar com essa subdivisão das cidades, sobre esse zoneamento que vai dividindo a cidade, compartimentando a cidade em áreas residenciais, áreas comerciais, áreas industriais, áreas de lazer, etc. Tudo subdividindo e tendo que fazer o uso do automóvel. Sabe, a gente já caiu no erro, já passou por esse período e a gente tem que mudar essas questões. Cidade tem que ser feita para as pessoas, não tem que ser feita para o automóvel. Nós, os seres humanos, temos que desfrutar das cidades. E, infelizmente, as nossas cidades, aqui no Brasil, não estão preparadas para isso. Com bastante participação do público, o vereador Paulo Gaspar fez um balanço do que foi debatido na reunião. Foi encaminhado para a Câmara uma minuta de um projeto de requalificação de edifícios no centro de Campinas, e esse tema de hoje, que é fachadas ativas e fruição pública, é um tema que está contemplado nessa lei. E aí a gente procurou trazer esse conceito através hoje de uma aula vídeo que a gente trouxe do YouTube, do canal São Paulo nas Alturas, e a gente tentou aprofundar essa discussão e explicar esses fatores aí.
E também fizemos um debate no sentido de que precisamos trabalhar esse projeto de lei para melhorá-lo e aperfeiçoá-lo, porque ele está muito aquém do nosso desejo. 13h em ponto. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Agora com as notícias do Legislativo. Lembrando que amanhã, quarta-feira, é dia de reunião ordinária. É por isso mesmo que eu volto na quinta, porque amanhã sou eu quem estarei lá no Teatro Bento Quirino a partir das 6 horas da tarde, acompanhando tudo e, claro, trarei as informações na quinta-feira aqui no Notícias do Legislativo. Até quinta, então. Até. Na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta foi até São Luís do Maranhão, tomou um gol no primeiro minuto e no fim da partida e saiu derrotada. Já o Guarani aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, conseguiu a vitória diante do Londrina. Então vamos aos gols. Aos 26 minutos do segundo tempo, Diogo Matheus cobrou escanteio. A zaga do Londrina tirou parcialmente, até que sobrou para Jamerson, o rei das assistências, que colocou novamente na área, e aí o zagueiro João Vitor subiu mais que todo mundo para marcar o único gol do jogo. Final, Guarani 1, Londrina 0. No Castelão Maranhense, no primeiro minuto de jogo, Lucas Hipólito cobrou lateral na área e Gabriel Poveda, de cabeça entre os zagueiros Léo Santos e Fábio Sanches, colocou para o fundo das redes. Gol juvenil, hein? 1-0 Sampaio Corrêa. Só que aos 17 minutos do segundo tempo, Echaporã, que tinha acabado de entrar na partida, recebeu na esquerda, driblou 2 defensores e chutou cruzado no cantinho para marcar o primeiro gol com a camisa pontepretana. Tudo igual 1-1. Só que aos 41 minutos, jogada pela direita, toque para Rafael Costa, que também tinha acabado de entrar na partida. E ele fez um chutamento. Meio chute, meio cruzamento, e não é que a bola morreu no fundo das redes. Final, Sampaio Corrêa 2, Ponte Preta 1. Começando pelo Bugre, que jogou aqui em Campinas, ótima vitória em um primeiro tempo que foi muito agitado, porque o Caprini, atleta do Londrina, foi expulso por volta de uns 30 minutos. Aí o Bugre teve um gol anulado pelo VAR por impedimento. No fim ainda da primeira etapa, o Richard Rios, mais uma vez nesta Série B, foi expulso e quase prejudica a equipe. Mas no fim, no segundo tempo, teve o gol do João Vitor. O Bugre conseguiu a 6ª vitória nos últimos 10 jogos. Então, uma arrancada que deixa a equipe a 6 pontos da zona de rebaixamento. Conseguiu abrir esses 6 pontos. Ainda tem outras partidas nesta rodada, mas faltando 5 jogos agora, o Bugre está muito perto de cumprir o objetivo, que é a permanência na Série B. Por outro lado, a Ponte Preta, lá em São Luís do Maranhão, sem o Meia Elvis e sem o Fecim, sentiu muito a presença dos atletas, conseguiu o empate no segundo tempo, mas aí teve o gol do Rafael Costa, que acabou com qualquer possibilidade da Ponte pontuar fora de casa. Macaca, 10ª colocada com 43 pontos, pode ser ultrapassada ainda nessa rodada pelo Tombense, o CRB, então ainda pode perder 2 posições na tabela de classificação. Ponte e Guarani voltam a campo somente no sábado, a Ponte contra o Vila Nova, o Guarani num duelo complicado contra o Ituano fora de casa. Ao longo da semana a gente fala mais sobre as 2 partidas. 1h mais 5 minutos, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, primeiro e último aqui no nosso telejornal. E na volta tem entrevista ao vivo, porque nós vamos falar sobre multivacinação, a importância dessa imunização. Houve uma campanha muito grande até o final de setembro sobre a multivacinação, só que a campanha ela não atingiu aquele objetivo de vacinar crianças e vacinar adolescentes. Então, sobre os motivos, as consequências, a gente vai comentar daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida sobre este assunto, sobre vacina? Pode ser a poliomielite, sobre varíola, o assunto que você tem alguma dúvida?
Manda pra gente. Agora é o momento de você tirar e você ficar bem informado. Número do nosso WhatsApp já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code que está aqui embaixo, você também tem acesso ao nosso WhatsApp. Recebeu algum material aí no seu celular que você tem alguma dúvida sobre vacina, quantas doses precisa ser tomado, sobre Covid-19, sobre outras doenças? Mande para a gente que a gente conversa com uma especialista depois do intervalo. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira, 1h mais 9 minutos. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Olha só, aqui no nosso telejornal a gente vem falando há meses sobre vacinação. E, infelizmente, dados do Ministério da Saúde revelam que somente na região sudeste a porcentagem de brasileiros protegidos contra doenças como a hepatite B reduziu de 70% para menos de 50%. É a mesma taxa de redução na aplicação de vacinas que auxiliam na prevenção contra a meningite, por exemplo. A poliomielite ficou abaixo também aqui no município de Campinas e em muitos do nosso país. Então, sobre os motivos da baixa vacinação, das consequências, eu converso agora com a Júlia Maísa Fernandes Fiorilli, ela que é enfermeira, responsável técnica pela Clínica de Vacinas Semear Imunizações. Então, Júlia, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por atender a nossa equipe e participar ao vivo aqui do nosso telejornal. E qual que é o tamanho da preocupação quando a gente tem uma baixa procura pelos imunizantes? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né, que é para nós. E, infelizmente, a queda da cobertura vacinal está extremamente baixa, né? Nós estamos bem preocupados aí com novos surtos de outras doenças que podem ser prevenidas através da imunização. E esse assunto ele é muito importante, Júlia. Então, exatamente sobre isso. Como que você vê essa importância dos pais e responsáveis deixarem a caderneta de vacinação atualizada? Para quem está nos acompanhando, por que a caderneta de vacinação ela precisa estar atualizada? Primeiro que para prevenir os seus filhos de doenças, né, e até mesmo outras pessoas da família. E com isso, a gente tendo uma população maior imunizada, nós temos um controle maior de novos surtos, né? Com a queda da cobertura vacinal, acontece, como eu disse anteriormente, de novos riscos, de novos surtos. Assim como aconteceu com o sarampo, que desde 2008 ele retornou e a gente está na luta aí para imunizar a criançada, o pessoal que não tem a vacina ainda, para que ela tenha a queda novamente. Recentemente nós tivemos uma campanha de multivacinação no nosso país. São muitas vacinas. O que quer dizer esse nome de multivacinação? Para quem está nos acompanhando, tomam o imunizante para uma série de doenças, ao mesmo tempo a criança ou adolescente precisa ir várias vezes até um centro de saúde. Como que funciona essa multivacinação? Gabriel, tudo vai depender de como está a carteirinha dessa criança, desse adolescente e até mesmo dos adultos, que a gente acaba aproveitando para perguntar como que está aí a imunização. Então, a gente faz toda a análise dessa carteira vacinal, né? E entende o que está faltando, se tem algo atrasado ou se é alguma vacina daquele momento. Então, dependendo da carteirinha vacinal, de vacinação, de fato, a gente acaba fazendo várias vacinas ao mesmo tempo.
Depende, lógico, de alguns imunobiológicos, né? Pode ser que tenha alguns que a gente dê um intervalo, mas acaba fazendo o máximo que a gente pode naquele momento. Aproveita o momento para vacinar a criançada. Principalmente os adolescentes, que é um público um pouco mais difícil. Ô, Júlia, eu falei na minha abertura, né, da hepatite B, que reduziu de 70% para 50%, tem a da poliomielite. Aqui na cidade de Campinas, por exemplo, muito baixa, né? O objetivo era 95%, ficou próximo de 50%, então isso acho que é um risco muito grande, né? Você é da área da saúde, por que essa cobertura vacinal está tão baixa? Vocês já conseguiram identificar o porquê deste movimento, já que ele é danoso para a nossa saúde? Doenças que estavam erradicadas podem retornar? Gabriel, eu estive participando recentemente do congresso da SBIM, que é da Sociedade Brasileira de Imunização, e o tema-chave, o ponto, foi exatamente sobre a queda da cobertura vacinal e o motivo dessa queda. Um dos motivos, a gente tem isso muito claro, que é a pandemia, né? A questão do medo de sair de casa, até mesmo para levar para vacinação. Outro motivo que surgiu em meio à pandemia foram as fake news, os grupos anti-vacinas, um termo novo, recente também, que foi colocado lá nesse congresso, que são as infodemias. Foi até uma novidade, assim, para mim, e fiquei bem curiosa com o que significa, né? É como se fosse uma pandemia de informações, de muitas informações, de informações falsas, de fontes que não são seguras, então a gente tem que ter muito cuidado com as fontes que a gente recebe de certas informações, principalmente quando se trata de saúde, né? Agora, Júlia, sobre este assunto, então, sobre as fake news, que isso foi citado no Congresso, que é algo muito importante, essas notícias falsas que são um problema. Você entende que essa conexão entre vocês da área da saúde e nós, comunicadores, ela precisa acontecer com cada vez mais frequência, já que as redes sociais, elas estão aí, é algo que veio para ficar, e a gente sabe que o número de material, de informações é sempre muito grande. Essa comunicação da saúde com a comunicação de nós jornalistas, para a informação chegar segura para quem está nos acompanhando, ela precisa acontecer com mais frequência, ela precisa acontecer sempre? Com certeza, Gabriel. Eu acho que tem uma grande importância nisso. Até porque a gente acaba participando, né, desses congressos, tendo essas informações mais técnicas, né, para poder informar mesmo a população. Em nosso atendimento, a gente acaba já tendo esse contato com o cliente e a gente tenta passar o máximo de informação possível, esclarecer o máximo possível, principalmente da questão da segurança da vacina, das possíveis reações. Eu gosto muito de deixar bem esclarecido para que os pais entendam como funciona, que é algo que é esperado, né, para até desmistificar um pouco essa questão. Esses questionamentos em relação à vacinação contra a Covid-19, porque todo mundo, né, viveu essa pandemia, era um assunto que estava muito evidente, e a vacinação de fato, né, mostrou os benefícios com a diminuição de casos graves e de mortes no nosso país, mas você entende que essa exposição em relação à vacinação pode estar influenciando outras doenças? Então, as pessoas perguntando o tempo inteiro sobre marcas, sobre as empresas em relação à Covid-19, sobre as reações. Aí, este assunto em evidência de vacinação, tudo bem que é contra a Covid-19, mas você entende que isso leva para outras doenças também? E aí a pessoa que fica com receio da vacina contra a Covid-19 acaba não levando a criança ou adolescente para tomar sobre outras doenças? Sim, Gabriel, acabou que despertou aí o interesse das pessoas em ter um pouco mais de conhecimento, saber um pouco mais e ficar com medo, né? Até por conta de tantas informações que a gente teve em relação à vacina do Covid. Então, no meu ponto de vista, influenciou sim. E qual que é o trabalho que é realizado para poder mudar este cenário, Júlia? O que vocês da área da saúde, o que você pensa sobre governo federal, estadual, municipal, nós comunicadores, como é que a gente muda este cenário para que essa informação chegue de uma forma segura para quem está nos acompanhando, para a sociedade em geral?
É justamente essa questão da comunicação mesmo, Gabriel. Quanto mais abertura que a gente tiver, né, nas redes, em locais que são seguros, como o seu programa, de levar informação com certeza, de levar informação concreta, né, do que a gente tem estudado, do que a gente tem vivenciado, para que as pessoas tenham essas informações fidedignas, né, de que elas passem a ter informações através de canais seguros de fato, e de profissionais que se capacitam para isso, né? E Júlia, o Brasil, por conta da vacinação, ele já eliminou doenças como poliomielite, que é a paralisia infantil, síndrome da rubéola congênita, rubéola, tétano materno neonatal e varíola. Essas são as doenças que, por conta da imunização, por conta da vacina, conseguiram serem erradicadas? Exatamente, porém a polio a gente está com um sinalzinho de alerta aí por conta da baixa cobertura vacinal, né? Mas é exatamente isso, Gabriel. E algumas vacinas, elas são indicadas também para adultos e idosos. A gente toca bastante no assunto sempre das crianças, dos adolescentes, para os pais, para os responsáveis, para eles levarem as crianças até um centro de saúde para atualizar a caderneta de vacinação. Mas para quem está nos acompanhando, adulto ou mesmo uma pessoa idosa, essa caderneta de vacinação ela também precisa estar atualizada, não é porque chegou na vida adulta que não recebe mais vacina. Exato. Olha, eu vou falar para você que com os adultos até é uma briga maior. É mais difícil convencer. Sim, mas eu sempre gosto de conversar muito com os pais, de orientar a questão da carteirinha de vacinação deles também, até porque é o que eu sempre falo. Você sai para trabalhar, você está em contato com outras pessoas, né? E você acaba trazendo para casa. Não é porque a criança não vai para a escola, porque tem alguns pais que falam, mas o meu filho não está indo para a escola ainda, eu posso deixar essa vacininha para depois? Eu não aconselho, eu sempre falo, gente, a gente traz de fora, a gente tem contato com outras pessoas, nós temos familiares que a gente tem contato, então é muito importante que os pais, principalmente os pais, né, e quem tem mais contato ali com as crianças, também estejam com a situação vacinal em dia, para que a gente minimize mais ainda a transmissão dessas doenças. E para os adultos tem muitas vacinas, viu, Gabriel? Tem muitos reforços, tem muita novidade aí no mercado. Ótimo, é o avanço da medicina e a gente precisa estar sempre atento, então, para a gente poder ficar atualizado. Júlia, chegou um questionamento para a gente através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776, é da Heloísa, e ela diz que ela tem 18 anos, que ela já está apta a tomar a 4ª dose, que seria a 2ª dose de reforço contra a Covid-19, e ela pergunta se no centro de saúde, se ela não estiver com a caderneta dela de vacinação atualizada, que ela não sabe se está atualizada, se ela pode receber outros imunizantes junto com esta 4ª dose, com essa 2ª dose de reforço. Vacina contra a Covid-19 e contra outras doenças que nós citamos aqui. Pode tomar ao mesmo tempo ou precisa esperar? Pode, pessoal, mudou um pouquinho a regrinha. Agora a gente pode sim realizar vacinas ao mesmo tempo que a vacina do Covid, outras vacinas, né? Não precisa mais do intervalozinho. A gente estava com intervalo de 15 dias aí para as crianças, né? Mas agora com a campanha da multivacinação, isso foi eliminado e a gente já pode realizar ao mesmo dia que a vacina do Covid. E para os adolescentes e adultos também. Não precisa mais de intervalo. A gente só dá o intervalo caso, por exemplo, tomou a vacina do Covid hoje, não conseguiu tomar outra por algum motivo. Teve reação? A gente espera essa reaçãozinha acabar para poder aplicar a outra vacininha. Mas é um intervalo normalmente de uns 5 dias no máximo. Agora, Júlia, em relação à campanha nacional que nós tivemos, ela foi até o último dia de setembro, né? Há alguma mudança agora para esse mês de outubro, com o fim dessa campanha? As pessoas, se procurarem centros de saúde, elas conseguem esse acesso ainda hoje? Conseguem sim, Gabriel. Se a carteirinha, né, tiver em atraso, com falta de alguma vacina, os postos de saúde vão vacinar sim, com certeza. E as clínicas privadas também, vocês podem ter o acesso, né? Então, consegue sim. Júlia Maísa Fernandes Fiorilli, enfermeira responsável técnica pela Clínica de Vacinas Semear Imunizações, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza que essa informação chegou de uma forma segura para quem está
nos acompanhando. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, para você poder retornar ao nosso Câmara Notícia, ao nosso telejornal, e num cenário melhor, com que a imunização esteja perto do objetivo, sempre acima dos 90%. Se Deus quiser, Gabriel, eu que agradeço a oportunidade de estar levando mais informações aí para a população. E muito obrigada, com certeza estou disponível, estou à disposição de vocês também. Nós aqui agradecemos a participação da Júlia ao vivo aqui no nosso Câmara Notícia, falando sobre a importância, da vacinação, da multivacinação, já que a imunização para muitas doenças, algumas que já estavam erradicadas, e agora há o receio, há este medo que essas doenças retornem por conta da baixa vacinação em todo o nosso país. Mas claro que a cidade de Campinas está dentro deste contexto, por isso que a gente sempre reforça aqui essa importância. 1h mais 24, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia. Imagine coletar uma amostra de uma planta e ela ser preservada por 100 anos. Isso não é ficção científica não, viu? É um trabalho dos pesquisadores do Herbário do IAC, e essa história a gente conta para você a partir de agora no nosso quadro Giro Ambiental. A placa é pequena ali em frente, mas por dentro desse lugar que mais se parece uma casa de campo, há uma quantidade surpreendente de mais de 55 mil fragmentos de exemplares de vegetais. Esse é o mágico mundo do Herbário IAC. O herbário, ele é uma criação, quer dizer, da época do Teodoreto de Almeida Camargo, que nomeia aqui a avenida que margeia aqui o Instituto Agronômico. Isso na década de 30, então, 1935, foi criada a seção de Botânica Econômica, junto com outras seções. Aqui, cada armário desse guarda uma infinidade de amostras de plantas, que são chamadas de exicatas. São exemplares prensados, desidratados e depois fixados em cartolina. Então, tem amostras do próprio Instituto Agronômico, e amostras que vieram de outros herbários, Inclusive tem amostras que vieram que foram coletadas no Brasil, mas na época quando não existiam praticamente herbários no Brasil, e o material era mandado, nem herbários, nem especialistas aí em taxonomia, ou seja, na identificação de plantas, e o material era mandado então para o exterior. Então nós temos algumas amostras, por exemplo, do Museu de Paris, e essas amostras, elas são mais antigas que o próprio Instituto Agronômico. Luiz Carlos, que é responsável pela seção, nos mostrou algumas delas. Há exemplares de vegetais como o agrião, a orquídea e o café, de um jeito bem diferente de como a gente está acostumado a ver. E essa é só uma parte do que é o Herbário IAC, hoje o 5º maior do estado de São Paulo. Há outros espaços como a Sementeca, uma enorme coleção de sementes não viáveis para estudo morfológico. Elas são de diferentes espécies e acessos das plantas introduzidas desde 1930 e estudadas no IAC. São cerca de 70 mil amostras. E está sendo incorporada a parte de conservação de germoplasma, que aí, no caso, são sementes viáveis, mas uma conservação de longa data, para 20 e 30 anos. Porque o germoplasma, assim, corriqueiro do melhoramento, fica com os melhoristas, seja de feijão, arroz, milho, sorgo, café, enfim, e outros cultivos estudados no Instituto Agronômico. E ali, aquele material que não é daquele interesse momentâneo do melhorista, então seria armazenado aqui,
já que nós somos parte do Centro de Recursos Genéticos Vegetais. Para o pesquisador, todo esse trabalho, apesar de nem sempre ser visto, tem uma importante contribuição para a ciência, principalmente em tempos de crises climáticas que impactam, de uma forma ou de outra, a vida dessas espécies aqui no planeta. Então, essas informações, né, elas estão informatizadas aí, e elas são acessíveis pelo público em geral também, né? Mas, logicamente, o interesse maior é por pesquisadores. E esses dados, né, principalmente quando tem dados de coordenada geográfica, né, eles são fundamentais para a modelagem de distribuição das espécies, né? E esses dados têm redes, né? Tanto redes nacionais de herbário para facilitar, né, a distribuição desses dados, como rede internacional, né, do GIBF, né, que é uma comunidade para facilitação, né, ao uso e informação sobre a biodiversidade, né? No caso, né, com as mudanças climáticas, né, as questões principais que podem ter espécies, né, que podem ser facilitadas, né, ter a sua distribuição ampliada, e essas espécies então podem vir a ser problemas, né, então como plantas daninhas e outras plantas, né, mesmo no ambiente nativo, né, que venham a competir com as plantas nativas. E por outro lado, espécies mais sensíveis, né, com alguma condição ambiental específica, principalmente, né, questão de menor temperatura, né, embora mudanças climáticas ou aquecimento global não implica só num aumento médio da temperatura, mas também implica em alterações fortes, né? Quer dizer, entre as condições mínimas e máximas locais, né? E eventos como chuvas mais fortes, secas mais duradouras, né? Então, vários aspectos podem dificultar, né, a vida dessas espécies e talvez, e possivelmente, né, a nossa mesmo, né? A gente vê alguns eventos que são bem nocivos, né, e que estão se ampliando. Depois de uma segunda-feira chuvosa, hoje o dia fica estável, nebulosidade ainda em alta, mas não deve chover, até faz calor neste momento, viu? E para amanhã, quarta-feira, deve permanecer essa condição do sol aparecendo entre nuvens e sem previsão de chuva. Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, quarta-feira, 5 de outubro, o sol aparecendo entre nuvens, mínima de 17 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, essa temperatura ainda sobe, podendo chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. 1h mais 31, o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.